podcast Eu Voto em Negra. Este é o podcast Eu Voto em Negra, uma iniciativa da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste e Instituto Alziras. Eu sou Cauana Portugal, jornalista e apresentadora desse podcast, e hoje eu recebo as candidatas Alda Arantes e Jo Cavalcante. Mulheres, sejam muito, muito bem-vindas, tá? É uma alegria estar com vocês. Eu já vou passar a palavra para vocês se apresentarem e a gente iniciar nossa conversa. Alda, pode começar se apresentando, por favor. Boa tarde, eu sou Alda Arantes, do município de Jaboatão dos Guararapes. Estou como candidata a vereadora e faço parte de vários movimentos sociais. Faço parte do Fórum de Segurança Alimentar, do Coletivo de Mulheres e fazemos também um trabalho, uma mobilização. Ainda não faço parte do movimento das mulheres negras, mas a gente tem uma mobilização com as mulheres negras. Então, nesse momento, a gente recebe só as mulheres negras e conversamos as nossas pautas de mulheres negras. Seja bem-vinda, Alda. Muito obrigada pela presença, tá? Jo, agora com você. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, quero dizer o quanto é importante esse podcast aqui, falando sobre as mulheres negras nos espaços de decisão, Mas me apresentando, meu nome é Jo Cavalcante, sou cria da periferia do Morro da Conceição, sou mãe de Gabriel, sou militante política pelo Movimento Sem Direitos, fiz parte do Sindicato dos Ambulantes, fundei o MTST aqui em Recife. Fui deputada estadual pelo mandato coletivo das juntas, um mandato que fez história aqui em Pernambuco. E hoje estou candidata a vereadora aqui em Recife, por entender que a gente tem que estar nesses espaços para estar representando a população de uma maneira responsável. Bacana, seja muito bem-vinda, Jo. Obrigada pela presença também. Eu vou iniciar a nossa conversa falando das nossas vidas mesmo. Nós, mulheres, em especial mulheres negras, No último dia 27, saiu um estudo, um levantamento, do Gabinete de Articulação pela Efetividade da Política de Educação no Brasil, que é uma organização formada por entes da sociedade civil e também pelo Ministério da Educação. E aí, qual foi o diagnóstico nessa pesquisa? Nessa pesquisa, eles localizaram em todo o Brasil mais de 600 mil crianças que estão em fila de espera para conseguirem uma vaga em creches. São 44% dos municípios brasileiros, em 44% dos municípios brasileiros há fila de espera. Só no Nordeste são mais de 124 mil crianças. E Pernambuco não está fora disso, Jaboatão dos Guararapes e Recife enfrentam situações semelhantes e a gente sabe que as creches são uma ferramenta de efetivação de direitos das crianças e das mulheres, que precisam ter autonomia garantida. E aí eu queria o comentário de vocês nesse sentido, porque nessa eleição muito se fala em creche. Eu queria entender melhor o que vocês mesmo, quando eleitas, consideram importante fazer a respeito dessa política pública das creches. Jo, se você puder iniciar. Então, primeiramente, é um assunto muito importante, principalmente para nós mulheres negras, que a gente sabe a batalha que a gente tem no dia a dia, além de fazer política, além de trabalhar, além de cuidar da casa, a gente ainda tem que cuidar dos filhos, E ter que ter alguém para estar olhando também para os nossos filhos, de maneira mais efetiva, tipo um local onde a gente possa deixar nossas crianças e ter o direito de ir para o nosso trabalho com tranquilidade. Eu acho um absurdo que aqui em Recife ainda tenha fila de creche, vendo como a propaganda se coloca na rede de televisão e nas redes sociais, que foram construídas mais de 600 creches aqui em Recife. Quando a gente vai para a base do problema, a gente vê que não é assim. A mulher negra, a mulher mãe da periferia, ela tem que ter um suporte para deixar seu filho dentro de um espaço que cuide dessas crianças, que alimente essas crianças e que ela possa ter o direito de trabalhar. Porque se a gente vê o contexto hoje de Recife, na questão do desemprego, da informalidade, a maioria das mulheres que trabalham nesse setor é informal.
né? E aí, essa mulher, qual é o dinheiro que essa mulher vai ter para investir, para pagar uma outra mulher negra dentro da comunidade para tomar conta do filho dela? Então, a estrutura tem que ser na creche. E é um absurdo a gente ver que tem essa propaganda dessas creches todinha e a gente saber que as creches estão sendo entregues para cabos eleitorais, sabe? Como está acontecendo, que saiu hoje no JC, né? A questão das creches que foi denunciada por faltar alvará de bombeiro. Então, o básico está faltando dentro do processo de inserção de creche dentro das comunidades. Por isso que a nossa proposta é fiscalizar essa política de educação, de como está sendo olhado para dentro da periferia, para essas mulheres que precisam deixar seus filhos dentro da creche e sabendo que está tendo agora um revezamento de criança, né? Ou seja, a mãe tem que ir trabalhar, pega o menino, deixa na creche, aí alguém da família tem que buscar o menino para trazer o outro menino para passar o resto do dia, onde a creche devia ser um local de segurança e com uma extensão de horário para que essa mulher largue do seu trabalho e pegue seu filho com segurança na creche e leve para sua casa. Absurdo mesmo, Ju. Eu sei que em Jaboatão não é muito diferente, né, Alda, esse cenário? Não, em Jaboatão eu tenho dados que tem 26 creches. Então é um município grande e é um déficit terrível. As mães realmente ficam sem ter onde deixar as crianças. Tem caso de crianças que ficam em casa sozinha, a vizinha olhando. Então, isso para a mulher é preocupante, porque ela sai para trabalhar e não fica tranquila. Não fica tranquila porque as crianças não têm um lugar. Aqui no Recife tem 96 formalizada. 96, porque teve essa história de fazer creche de todo jeito na comunidade para dizer que está suprindo a questão da creche, né? Então, creche mesmo estruturada só tem 96. Então, para uma capital, é pouco. E em relação a Jaboatão, que é uma cidade grande, que tem investimento, tem os impostos, então merece, as mulheres de Jaboatão merece esse cuidado. Só que o que é que aconteceu em Jaboatão com o governo anterior? Um desmonte da Secretaria da Mulher. Em Jaboatão não tem Secretaria da Mulher, que é um ponto para pressionar o prefeito para essas pautas femininas. E aí a gente tem que estar na Câmara Municipal para estar junto, cobrando, para que essas creches sejam construídas. Próximo de Guararapes, tem um início de uma creche que eu acho que já tem uns 6 anos e é um elefante branco, porque está lá destruída. Então, vamos fazer com que a Câmara tenha mais representação feminina, mais mulheres na Câmara, para que esses direitos, que é das mulheres e das crianças, aconteçam. Uma coisa muito importante, né, que vocês trazem e que a Alda falou agora, sobre esse também ser um direito das crianças, né? O acesso à educação é um direito das crianças e também dessas mães. Sim. E quando a gente reflete, sobretudo, em especial sobre a vida das jovens negras, por exemplo, de acordo com o IBGE, no ano passado, o desemprego entre esse grupo, né, das jovens negras, que são as jovens entre 18 e 29 anos, o desemprego na nossa faixa etária, ele é até 3 vezes maior do que o mesmo grupo, de mesma faixa etária, de homens brancos, ou seja, é um número que persegue a gente e quando a gente reflete, por exemplo, sobre as creches, faz sentido, né? Porque onde é que a gente vai deixar nossos filhos? Como é que a gente vai conseguir se movimentar? Uma coisa que Jô trouxe, que eu achei interessante também, é a coisa da informalidade, né, Jô? Sim, porque sim. A gente fica desempregado e aí tem essa coisa que é muito da branquitude mesmo,
de falar sobre empreendedorismo, mas que, na verdade, nas nossas comunidades, a gente é empurrado para a informalidade, porque não existe postos de emprego, porque não existe capacitação. Será que a gente pode imaginar, nas câmaras municipais, a defesa dessas políticas públicas direcionadas para a juventude, em especial a juventude negra? É interessante trazer esse tema, né, porque eu sou de um sindicato que é de uma categoria mista, mas através da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, né, a gente traz esse olhar, né, de como o trabalho é colocado na sociedade para nós, principalmente nós mulheres negras, né? Então, se você for em qualquer espaço da cidade que tenha uma camelô trabalhando, qual é o acesso que ela tem a serviço de assistência social com ela dentro desse espaço, né? A gente vê que hoje usam muito a informalidade como o empreendedorismo, mas qual é o investimento que é colocado para essas mulheres, principalmente para as mulheres negras, que hoje quem está no corre hoje são as mulheres negras. É muito raro hoje você ver, não ver, né, no caso não ver, uma mulher negra fazendo uma bandana, uma mulher negra fazendo o seu artesanato para vender. Então, o que a gente propõe, né, nesse sentido é colocar uma política de uma renda social para essas mulheres, né, uma renda social que a prefeitura pode tirar do orçamento, tem como estudar o orçamento e direcionar pela Secretaria da Mulher para essas mulheres informais. A gente fez isso, a gente estudou o orçamento do Estado no mandato coletivo das juntas, onde na época da pandemia a gente conseguiu desenvolver um projeto de renda básica a nível estadual, e a gente entregou esse projeto redondinho, porque a gente descobriu que em Pernambuco ainda tinham famílias, e principalmente mulheres e mulheres negras, que estavam passando num período de que recebia de 0 a R$48. É um absurdo para um orçamento do Estado, sabe? Aqui em Recife, a gente não tem a clareza de quanto é investido na Secretaria da Mulher. Qual é as políticas que é direcionada para a população negra? Qual é a política que tem direcionada para as jovens negras que estão aí no corre, entendesse? Então, a nossa proposta é essa, dar a proposta na Câmara Municipal, né, e incidir nesse processo de tentar com que o município tenha uma renda básica, uma renda mensal para essas mulheres. A gente fala de salário social, né, de entorno para essas mulheres, para definir diretamente na questão da vulnerabilidade que essas mulheres passam quando não tem trabalho e renda. Então, é isso que o município tem que fazer. Isso acontece na Argentina, né, com os catadores, que isso é também um dos projetos que a gente visa de ter um salário social também para esses catadores e catadoras. Porque quando a gente fala dos catadores e catadoras, né, a classe trabalhadora nessa área que está também no mercado informal, a gente não vê que é eles que tiram o lixo da cidade, transformam em resíduo de reciclagem, para com que não afete diretamente as mudanças climáticas que a gente sofre. Porque você vê o município de Olinda agora, numa prévia que teve por conta do lixo, o sítio histórico alagou. E na Várzea, quando chove na Várzea, quem viu na última enchente de 2022 sofreu muito. Por quê? Porque não tem uma política direcionada para essa categoria de informais que trabalham como os recicladores da cidade, que fazem o trabalho ambiental dentro da cidade. Muito importante isso que você trouxe, Jo. A gente vai voltar nesse assunto, porque falar sobre moradia e enchentes, eu acho que é um tema delicado, um tema importante de ser dito, tanto no Recife quanto Jaboatão dos Guararapes. Eu acho que esse é um tema da região metropolitana, né? Mas, Alda, eu sei que em Jaboatão o problema do desemprego e informalidade, no sentido de existirem pessoas, mulheres negras em especial, desassistidas, também é uma realidade, né, Alda? E lá nós temos 2 problemas em relação a isso. Das jovens, que a maioria estão assim, terminando o 2º grau, algumas já têm filho, porque assim na comunidade as meninas engravidam muito nova. Então é aquela coisa de estar estudando e ter que trabalhar. Aí geralmente consegue emprego
em barzinho de praia, é assim, subemprego, né? Subemprego elas conseguem. E tem a questão das mulheres acima dos 40 anos, que quando elas são demitidas, é muito difícil voltar ao mercado de trabalho. Então, se o município tivesse uma secretaria da mulher, ficaria assim, mais fácil que ter cursos, cumprir a lei que tem, que 10% das vagas, de todas as vagas, tem que ser destinada às mulheres que sofreram violência doméstica, que é um outro problema muito sério, que quando a mulher não tem a sua renda, ela fica vulnerável ao homem, e às vezes tem homem que usa dessa situação, ela depende de mim, tem uns filhos, ela sabe que não pode viver sozinha, então ocorre muita violência doméstica pela questão financeira, que a mulher não está trabalhando. Então, a gente lá em Jaboatão, mulheres, sofre muito com isso, com o desemprego. Você trouxe também uma temática super importante, né? Que no estado de Pernambuco todo, enfim, a gente é tocado por esse assunto e por um medo que é compartilhado entre as mulheres, que é a questão da violência feminicida, né? Em todo o nosso estado, no ano passado, foram 92 mulheres mortas nesse tipo de crime. Mas, para além disso, existem também outras microagressões. Você falou da questão relacionada ao dinheiro, né, ao financeiro, que é o patrimonial, violência psicológica. E a gente sabe que os municípios têm um papel, sobretudo de prevenção, né, de serem um guarda-chuva, né, de terem equipamentos mesmo para onde nós, mulheres, possamos recorrer, ter ajuda jurídica, serviços jurídicos, porque, enfim, né, somos cidadãs e temos direito à cidade, mas na prática isso não acontece, né, Jô? No Recife não é diferente. No Recife não é diferente, né? A gente sabe como é difícil as mulheres em estado de vulnerabilidade denunciar, fazer uma denúncia de uma agressão que sofreu dentro da sua residência, né? Sabe como é difícil chegar numa delegacia e não encontrar, né, uma mulher para atender, né? Muitas vezes essas mulheres sofrem não só com a agressão física, psicológica, mas também com a agressão moral, né, de chegar numa delegacia e não ser atendida. No município não acontece diferente com os centros de abrigo, né? A gente sabe que tem centros que atendem essas mulheres, mas que ainda falta o acompanhamento, sabe? Então, assim, não tá legal. Porque todo dia, se a gente ligar no Jornal do Meio-Dia, que é o jornal que mais passa as barbaridades da cidade, você vê que todo dia tem uma foto de uma mulher, geralmente essa mulher é uma mulher negra, que sofreu violência, que não teve acesso à informação. Então, assim, uma das coisas que a Secretaria da Mulher de Recife poderia fazer, que é a prefeitura, né, é dar informação a essas mulheres e também a abrir mais centros de abrigos para estar acolhendo essas mulheres. Porque a vítima nunca mais não quer voltar para casa porque sabe que pode ser agredida ou pode ser morta. Então, por que não a gestão não visa? A gente fica impressionado quando tem uma gestão que constrói tanta praça, né, tanta coisa na cidade, mas no plano de governo tem eu não vi duas propostas, sabe, direcionado o que vai fazer na situação das mulheres, com a situação da violência contra a mulher, na questão da violência contra a transfobia, sim, sabe, na violência contra a população LGBTQIAPN+, e que engloba tudo isso, sabe, não é só a questão da mulher cis, né, de um gênero, é a questão da população LGBTQIAPN+, também, que sofre com isso, sabe? Então, qual é as políticas de saúde que está sendo colocada, qual é as políticas de segurança que está sendo colocada para essa população? Então, isso tem que ter uma fiscalização mais de perto. Com certeza, Jô. E eu acho que Jaboatão também compartilha dessa
dessa mesma sensação, né? Porque eu gosto de falar que somos invisibilizados, né? Porque não somos nem invisíveis, nem somos minoria em nada, né? Na verdade, somos maioria. Mulheres negras, inclusive, é o maior grupo demográfico brasileiro. Nós estamos aqui, nós, enquanto população LGBT, também está aqui. Então, eu acho que em Jaboatão, a questão da insegurança também existe, persiste e gera essa mesma sensação de medo, né? Gera uma sensação de medo tremenda e ainda tem uma questão lá muito forte religiosa. Entendo. Dos fascistas. E um assunto que foi resolvido, eles estão trazendo pautas que já foram resolvidas. A questão da cura gay, município nenhum mais fala isso, nem trabalha isso. Mas em Jaboatão dos Guararapes traz essa questão, que os estudiosos, todo mundo tem consciência de que não existe isso, não é doença. Agora, que as pessoas ficam adoecidas por isso, porque às vezes não tem apoio na família, não tem um equipamento público que dê apoio. Pelo contrário, quando vai procurar o equipamento público, tem toda a sensação de preconceito, de demoniar a pessoa. E aí, realmente, isso faz com que eu tenha histórias tristes em relação a isso, de pessoas até tentar o suicídio, porque é uma cidade que está assim, fechada em relação a esse assunto. Gente, não é minoria, tá? Não é minoria, e a gente tem que estar juntas e juntos para defender as pessoas que passam por esse problema. E mudar essa história, né, Alda? Mudar com certeza. essa história. A gente repudia, inclusive, esse tipo de enfim, pretensa terapia, né? É um absurdo que isso ainda seja colocado dessa maneira. A gente lamenta, inclusive. A gente estava falando sobre populações invisibilizadas, né? E aí a gente fala sobre mulheres, sobre a população LGBTQIAPN+, e a gente sabe que, nesse contexto, a moradia é essencial, né? Uma moradia própria para uma mulher que está em situação de violência é fundamental. Uma moradia própria para uma pessoa que foi expulsa de casa, de repente, por conta de LGBTfobia é fundamental. Só que no Recife e na região metropolitana, né, inclusive Jaboatão, a gente enfrenta uma situação terrível com relação à moradia, né? A falta de moradia popular, e onde que a gente consegue tirar as pessoas do que eles chamam de área de risco, né? Porque a gente sabe que isso é uma construção social, né? O risco para quem mora não é uma questão de escolha. E aí, relembrando, inclusive, as enchentes, o que a gente enfrentou em 2022, naquele ano em que o investimento em obras de contenção havia sido mínimo, tanto em Jaboatão quanto no Recife. E aproveito para falar com vocês sobre isso, né? A política de moradia do Recife hoje é uma política de remoção. Sim. A gente viu aí a inauguração da Ponte do Monteiro, as pessoas que foram removidas daquele local. Enfim, tem aí o auxílio habitação, que é baixíssimo, e quem foi indenizado ainda foi indenizado, Jô, por uma quantia que a gente sabe que não alcança, né? Onde é que a pessoa vai morar com 10 mil, né? Quando se recebe 10 mil. Então, é um problema gravíssimo essa questão da moradia. Eu queria te ouvir, né? Como é que a gente consegue incidir nesse campo? Esse tema de moradia me impacta muito, né? Porque eu fundei, junto com meus companheiros e companheiras, o MTST aqui em Recife, em Pernambuco, justamente porque eu fui vítima disso, né? Onde a comunidade onde eu morava pegou fogo depois de uma reunião que a Secretaria de Habitação tinha chegado lá dizendo que o prefeito queria aquela área limpa. Então, a habitação, para mim, é uma pauta central, né, dentro do que eu milito, né? Faz 8 anos que eu milito no MTST, faz mais de 10 anos que eu milito aqui na cidade, no movimento do sindicato.
e em outros movimentos sociais, tipo a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, né, que eu entrei em 2021, mas que a pauta central da moradia aqui em Recife é justamente essa desigualdade de como é feito o planejamento para se fazer as moradias, sabe? A gente vive numa cidade que o déficit de habitação beira mais de que 70 mil famílias que não têm onde morar, ou então mora de aluguel, está recebendo auxílio moradia, um auxílio moradia com um valor irrisório de R$300 agora, né? Porque na época que meu barraco pegou fogo, quando eu morava nos Coelhos, era R$150. Aí aumentou para 200 e agora é 300 depois do último incêndio que teve aqui na cidade, né? Então, assim, quando a gente fala de moradia, a gente fala muito dessas mulheres também que fazem ocupações, nessas mulheres que estão frente dos movimentos sociais, que estão lutando não só pelo seu direito à moradia, não só pelo seu direito à casa, mas o direito à dignidade. O que tem que ser falado é isso, dignidade. Porque não adianta você tirar uma pessoa de um território onde você é nascido e criado e fazer um habitacional no outro lado da cidade e deixando aquela população vulnerável sem discutir o território onde ela mora. Porque quando a gente fala em moradia, a gente não fala só da questão dos prédios, caixões, a gente não fala só de conjuntos habitacionais, a gente fala também do território, do seu território, como é que você, tipo o Pina mesmo. O Pina é um exemplo muito forte quando a gente fala em especulação imobiliária, porque é um dos bairros mais ricos que a gente tem na cidade. Então a gente vê como é que é tratada aquela população que está lá, quando vai ser passado uma avenida numa zona de interesse social, onde devia ser ter regularização fundiária. Por que o prefeito não faz isso? Por que a prefeitura não chega, mede o terreno daquela pessoa e entrega o título de posse dele? Porque a luta de moradia aqui é desde os anos 80, né? A gente não está falando porque a gente chegou hoje, que é um movimento social, a gente está brincando de MTST, não. A gente está falando de uma luta histórica que está na Constituição e não é feita na prática como deveria ser. A gente tem terrenos aí que valem milhões de reais que está lá sem cumprir uma função social. A gente tem 40 edificações dentro da cidade de Recife que não cumprem uma função de ser transformado em moradia popular. Como é que a gente fala que o prefeito quer diminuir o déficit de habitação fazendo projeto para burguesia? Porque o Novo Recife é isso. O Novo Recife está linkado ao Estelita, que está linkado a uma comunidade que tem do lado. Que essa semana a gente passou por lá e as casas estão tudo marcadas. 6-1, 6 não sei o quê, porque é como se estivesse marcando gado para depois derrubar, sabe? Então, nosso projeto de habitação é a questão da moradia digna. A gente vai bater muito nisso quando a gente estiver na Câmara Municipal e apontar o porquê o recurso de habitação é tão mínimo e não tem um Conselho Municipal de Habitação aqui em Recife, para dialogar com a sociedade civil e os movimentos sociais. Agora, sabendo, né, que a gente tem uma luta grande aqui em Recife, né, porque Recife está sendo entregue à especulação imobiliária e à mora do B. Com certeza. Fatos, Jô falando fatos, hablando fatos aqui pra gente. Muito importante, Jô. E eu acho que uma outra coisa muito importante também, Alda, que a gente observa com relação à moradia, é o abandono das nossas comunidades, né? Acho que em Jaboatão a gente vê muito isso, assim, a falta de acesso a serviços, a falta de acesso, além do saneamento básico, mas a falta de acesso a um posto de saúde, áreas descobertas. Esse é um problema muito latente em Jaboatão. Queria que você falasse, porque sabe muito mais que eu sobre esse assunto, né? Quando o Jô falou em conjunto habitacional, chega me deu assim no coração, porque o que é que ocorre? Faz o conjunto, tira daquele local, faz o conjunto habitacional. Nesse conjunto habitacional não tem farmácia, não tem escola, não tem creche, não tem nada. A questão do ônibus é terrível, porque geralmente um conjunto habitacional, quando começa, 2 ônibus para ir para aquela área. E aí as pessoas terminam, o que é que acontece? Aí diz, não, receberam para moradia digna e não quiseram. A questão não é que não quiseram, sim, é porque foram deslocados de um canto para outro sem
as mínimas condições de você dizer assim, é um bairro, porque geralmente não é um bairro, né? Bota para distante. E voltando à questão das enchentes, o que aconteceu lá em Jaboatão, principalmente em Monte Verde e na Muribeca, que eu posso falar porque na época eu estava morando lá. Então, lugar que nunca entrou água, gente. Está tendo muito aterro pela questão da especulação imobiliária, que tem várias empresas se instalando lá em Muribeca, naquela área todinha de Muribeca. Então, muito aterro, o que os ambientalistas dizem é que está se tornando uma piscina, porque estão aterrando ao lado, né, nas bordas da Muribeca Conjunta, exatamente. E a chuva, quando vem, lugares que nunca entrou água, em 2002 entrou 1,40 m de água. Então, assim, as pessoas perderam os seus bens. Teve gente que perdeu o carro, saiu perdendo os móveis. E o trauma, né? Que é muito traumatizante. Você fica assim, meu Deus, tá chovendo, será que vai entrar água? Muito traumatizante. E pessoas alguns que conseguem sair daquele local, aí o que é que acontece? Aluga, porque aluga num valor baixo. Aí quem não tem as condições de comprar uma moradia, fica lá de aluguel. Aí, para reparar ou fazer como é que eu posso dizer? Fazer um plano de habitacional. Sim. Tem todo um problema, porque tem que indenizar o morador. Sim. E tem que indenizar também quem está de aluguel, porque aquela pessoa que está de aluguel ali está sem condições mínimas, às vezes as casas quase destruídas, está ali porque não tem o lugar agradável para poder morar. Ninguém mora na beira do rio porque quer. Ninguém mora na beira da encosta porque quer. Então, são coisas que a gente precisa falar, né, sobre as nossas comunidades e os nossos territórios, porque desde a formação da região metropolitana a gente foi cada vez mais empurrado para essas áreas periféricas e periféricas mesmo geograficamente, né? A gente foi empurrado para longe dos centros urbanos. Inclusive hoje toca em outro ponto super importante, que é a questão do transporte público, né? Porque nós, trabalhadores, passamos aí 3-4 horas no transporte público. E aí eu falo de Jaboatão, que recentemente a gente viu uma tragédia envolvendo o transporte complementar, né, num dia de celebração, numa missa, no domingo de Páscoa, que várias pessoas, inclusive, se machucaram gravemente e perderam vidas. E aí eu falo do Recife também, né, que sofre aí um transporte público que tem uma empresa entregando as linhas, né, Jo? A gente que é jornalista, ouve muitas pessoas falando assim, a gente está sem ônibus. E é desumano, assim, 3-4 horas no ônibus. Você olha para um lado, a pessoa que é trabalhadora, que já voltou para casa de ônibus, você entra no ônibus e volta, e você olha para o lado, assim, 5 da tarde, você só vê gente cansada. E gente, assim, estressada, cansada. E como isso vai repercutir na nossa qualidade de vida? Por que o Recife é tão cruel com a gente, Ju? Então, né, Recife, eu não sei se eu não tenho esses dados, se é a segunda, a terceira, que é a cidade que é mais ruim de mobilidade, né? A gente vê que a cidade foi feita para carro. Sim. É carro para lá. Não é à toa que estão construindo ponte para a torta e à direita, né? Sim. E assim, essas pontes que estão tirando as famílias dos seus territórios, né? Mas, enfim, sobre a mobilidade, é muito importante trazer esse tema, porque
as empresas de ônibus que mais lucram aqui na região metropolitana, né, a Grande Recife, e a gente não vê melhorias no transporte público, seja a nível estadual ou nível de município, quando a gente vê que hoje os motoristas passam por precarização do trabalho, né, o cobrador já não existe mais, né? Porque antes eles conseguiam fazer uma parceria entre eles, um recebia o dinheiro e o motorista fazia dirigir. Hoje o motorista, além de dirigir, tem que descer do ônibus para botar um cadeirante para cima, que é uma dificuldade para o cadeirante, também está no ônibus público. É um calor arretado, porque os ar-condicionados, ninguém sabe onde é que foi parar o dinheiro dos ar-condicionados. A frota reduzida, então a demanda da quantidade de terminais integradas, que joga o pessoal tipo um curral, né? Bota um bocado de gente assim, tipo, bota um monte ali, um monte aqui, pega o ônibus, um vem lotado. Você não tem qualidade de vida de chegar no seu trabalho. E aí, se o trabalhador que pega o ônibus já não tem uma saúde mental para estar indo para o seu trabalho confortável. Imagine um motorista que está ali para dirigir, prestar atenção no sinal, e prestar atenção quem desce e quem sobe no ônibus, e depois ainda ter que ser agredido muitas vezes porque está fazendo uma função dupla. Isso. Né? Então, isso é um absurdo que acontece aqui nas empresas de ônibus. Devia ter uma... Ai, Jesus, esqueci o nomezinho. Uma regulamentação? Uma regulamentação não, uma fiscalização não. Punição, né? Não, tem uma fiscalização do Ministério Público com os órgãos municipais e estaduais para ir de acordo com o que o cidadão merece, sabe? Porque ninguém merece sair de casa. Muitas vezes, quando eu morava no Morro da Conceição, eu morava na subida do morro, na descida do Colo de Euclides, né? Então, passava o ônibus da bomba, aí teve uma reformulação do controle urbano na época da outra gestão de Geraldo Júlio, que tiraram os ônibus da bomba para não passar mais no terminal lá que faz o retorno para ir para a cidade. Aí eu disse assim, já não tem ônibus. Aí você desce, você tem que ir lá para o terminal lá do Córrego Zé Grande para pegar o ônibus vazio, né? Porque o ônibus não está passando mais para ir para o terminal do Córrego de Euclides. Isso é um absurdo, sabe? E, assim, isso acontece corriqueiramente sobre isso. Então, assim, a gente tem um diálogo muito forte com o sindicato dos rodoviários, né? É do nosso partido, né? O presidente Aldo. E foi um trabalho muito bom no sindicato dos rodoviários, inclusive nesse processo da greve ele estava bem atuante, né? E aí a gente tem a questão da redução da dupla função, né? Que é uma luta que acho que desde a época das juntas a gente tinha com eles, entendeu? Para tirar a dupla função dos motoristas e a questão salarial deles também, né? Que parece que todo ano o patronal acha que tem que não dar aumento a esses trabalhadores e trabalhadoras. E fora isso, para ter qualidade de vida, para a população tem que ter qualidade de vida para esses trabalhadores também, que também roda com a população no geral. Muito importante esse tema, Jô. E eu sei que em Jaboatão tem ainda a questão do transporte complementar. No Recife a gente tem, mas em Jaboatão boa parte do transporte é feito, né? E aí eu usei como exemplo a tragédia que houve no feriado de Páscoa, muito, muito triste, e naquela mesma ladeira continua acontecendo vários acidentes similares. O que acontece que Jaboatão não consegue proporcionar para a população um transporte eficiente, Alda? É a questão dos empresários que quer ganhar muito. E aí ocorre o quê? São vários bairros. Para você sair de um bairro para outro, às vezes acontece de você ter que pegar 2 ônibus. Imagine. É um absurdo. Você está na Muribeca Rua, quer ir para a Barra de Jangada. Não tem, que é como se fosse assim, de um extremo ao outro. Então, eu digo assim, eu brinco com o pessoal, eu digo, meu Deus, a gente tem circular, o circular daqui é um circular que não circula. Porque eu já estive em Brasília, em outros estados do país, e a gente vê que o circular
circula. Pronto, o Recife dá para a gente dar um exemplo, porque tem vários circular, né? Lá em Jaboatão só tem 2. Então, como é que uma cidade extensa, porque Jaboatão é extenso, como é que uma cidade extensa só tem 2 circular, que aí eu dizendo de novo, um sai da integração Cajueiro Seco e vai para o shopping, e o outro sai da integração Cajueiro Seco e vai para Jardim Prazeres. Mas é um percurso, todos 2, é um percurso pequeno que poderia ter... Veja, Jaboatão é uma cidade que é agraciada com o quê? Com 2 terminais de metrô, que tem a Sul e o que vai para Jaboatão Centro, né? A Sul vai para Cajueiro Seco e o outro vai para Jaboatão Centro. Então, não tem um circular que saia de Jaboatão Centro indo para as praias. Por quê? Porque não quer que nós, periférico, tenha acesso mais barato para ir à praia, para ir ao shopping. Está entendendo? Então, precisa ter um planejamento nessa mobilidade. Porque a gente fica muito... Aí é onde entra a questão do racismo ambiental. Com certeza. Que quando você chega e diz assim, eu moro em tal bairro, porque tem bairro até que tem nome engraçado, né? Sovaco da Cobra, não sei o quê, que o pessoal bota um nome já bem pejorativo mesmo para você sofrer esse racismo. Então, nós precisamos, de agora na eleição, ver qual é o prefeito que é de fácil diálogo, que nós, jovens, nós, mulheres, podemos colocar os nossos problemas, as nossas dificuldades para melhorar o nosso município. Sim. Que plano diretor é esse? Que, quando foi o ano passado, eles iniciaram, né? Nas regionais, para a gente se encontrar e falar os problemas da cidade. Mas que plano diretor é esse que nunca chega para atender a nós? Nós, homens e mulheres pretos, periféricos, nunca chega. Então, vamos pensar e vamos mudar. A gente precisa, a gente merece ter políticos nossos, sabe? Eu estou como candidata a vereadora e, assim, nunca fui política, mas eu percebi, junto com o voto em negra, que, assim, é possível, sabe? E se eu estou lá, consegui chegar a ser candidata a vereadora, porque tinha gente que até mais... Você, candidata a vereadora, né, estranhava, mas se eu estou na condição de candidata a vereadora, quero ganhar, quero sim, porque os movimentos que eu faço parte, sabe, que se eu ganhar, nós vamos fazer a diferença, porque Alda não é Alda sozinha. Alda é Alda porque tem pessoas por trás de Alda. Não que a Alda seja manipulada por essas pessoas, não, gente, mas é porque é a questão que a gente tem. Geralmente, o político profissional, ele pensa nele. Jô é um exemplo de que não foi uma política, foi uma candidatura juntas. Né? Então, é isso, gente. A gente precisa de pessoas que tenham essa visão, que é necessário. Realmente a gente está nesses espaços, a mulher está nesse espaço para mudar. E aí, voltando à questão da Alda, candidata a vereadora, é que o meu desejo é ganhar, sim, mas o meu desejo maior é estimular que outras meninas que hoje estudam na escola, estão fazendo 3º ano, diga assim, eu posso ser, sim, política, por que não? Eu peguei uma mototáxi e eu fiquei tão chateada com o homem, porque ele... Não, mas a senhora nunca vai ser, não, porque do jeito que a senhora pensa, a senhora nunca vai ser...
nesse sentido, assim, de que você tem que entrar no jogo. Gente, a gente não precisa entrar no jogo, não. A gente precisa fazer o da gente, fazer o que a comunidade da gente quer e fazer política. Eu ainda acredito, né, Jô? A Jô fez junto comigo o Eu Voto em Negra. E, assim, eu ainda acredito e Jô também acredita. Jô já pode falar com mais propriedade do que eu, que já foi parlamentar, né? Que é possível, sim, fazer uma política limpa, pensando no povo, não pensando só no seu bolso e no bolso da família, pensando no povo, nas comunidades, nos grupos sociais que a gente participa. E é isso. Existe uma fonte de esperança. Ah, que coisa linda. Muito obrigada pelas palavras, Alda. Já caminhando para o nosso final, né, aproveitando essa brilhante entrada no assunto que Alda nos proporcionou agora, eu queria te perguntar, Jô, por que a nossa tarefa número 1 em 2024 eleger mulheres negras? Por que é tão importante eleger mulheres negras em Recife, em Jaboatão, em Pernambuco e no nosso país? Por que é tão importante? É importante porque eu acho que tu começou falando sobre isso, né? Assim, a representatividade, porque assim, a gente é a maioria da população dentro dos espaços de votação, né? A questão da eleitoral mesmo, quem decide as eleições somos nós mulheres negras, entendeu? Que somos a maioria, né? E assim, dentro do processo de eleição em Recife, a gente tem uma Câmara Municipal que tem 39 vereadores. Só tem 7 mulheres e só uma representação negra. Isso diz muito, né, da política que a gente não quer. A gente quer uma política para a mulher, mas a gente quer também dialogar com os partidos políticos, que o nosso partido faz a lição de casa, né, que é um partido anticapacitista, antirracista, anti-LGBT-fóbico, né, pelo direito das mulheres, direito à habitação, trabalho e renda, que os partidos políticos de esquerda têm essa visão também de incluir essa população também nas suas políticas, porque para ter uma Câmara de Vereadores com 39 vereadores, esse ano vai reduzir, né, a quantidade, né? Mas até então a conjuntura da Câmara é essa. 39, 7 mulheres negras, uma a menos agora que a Michelle é federal, e só tem uma representação negra, não condiz com a democracia que a gente quer para o país, né? A gente quer mais participação nossa nos espaços do poder, a gente quer participação nos espaços de decisão. Chega de ser filho de, parente de, irmão de, sempre das mesmas famílias que estão aí na política, né? Meu pai foi feirante, minha mãe foi empregada doméstica, né? Eu sei o que é viver na periferia, eu sei o que é sair do morro para vir trabalhar no centro, sabe? Todo dia pegando um ônibus lotado, todo dia sabendo que tinha que chegar para trabalhar, para abrir minha tela, com medo da carrocinha pegar minhas mercadorias. Então é isso que a gente busca e o que esse projeto do Eu Voto em Negra, em parceria com a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, né, que eu tenho um prazer enorme de dizer que eu faço parte dessa construção, é isso, né, dar mais visibilidade a essas candidaturas que fortes são para estar nos espaços de decisão. Então, eu agradeço muito por ter me convidado a participar desse programa tão importante para a gente e para a nossa democracia, né? Muito obrigada pela presença, Jô. E você, Alda, o que pode dizer para a gente por que é tão importante eleger mulheres negras em Jaboatão dos Guararapes? É importante porque só sabe o que passa a pessoa negra é quem é negro, minha gente. E acontece muito com quem é mais clarinha da cor, comigo, com o Jô, das pessoas dizer assim: não diga que você é negra, não. Por que isso? Para a gente não se aquilombar e deixar a gente fragilizado. Então, somos negras, sim. Porque a maioria no registro tem parda. Esse pardo, sabe? A gente carrega, mas esse pardo tem um peso tão grande que é para dizer assim: você não é igual a eles, não. Você é diferente. Mas só que não é. Na hora que você está no shopping,
quem eles vão ficar em cima achando que está roubando é você. Então, vamos nos unir, a pessoa negra, vamos nos unir e fazer por onde a gente esteja nesses espaços, tá entendendo? Não só no espaço político, mas nos espaços que as pessoas brancas conseguem chegar com mais facilidade. E nós temos muito parceiros brancos que não têm essa visão da apartheid, né? De sair dividindo. Somos seres humanos, independente da cor, somos seres humanos. Maravilha, Alda. Eu vou pedir agora para vocês fazerem as considerações finais. Repitam o número de vocês e onde a gente encontra vocês nas redes sociais. Por favor, Jô. Então, mais uma vez, né, agradecer esse projeto maravilhoso que a gente faz parte, né, que é o Eu Voto em Negra, e dizer que meu número é 50.000, 50.000. Bora de Jô, bora de 50.000, confirma e vamos embora. Qual é a tua rede social, Jô? A minha rede é Jô Cavalcante 50. Maravilha. E você, Alda, como é que a gente te encontra? Nas redes sociais encontra, meu nome é Alda Lisiane, né? No Instagram. E eu estou candidata a vereadora em Jaboatão, Alda Arantes, meu número é 50123. Eu e Jô somos do mesmo partido, PSOL. Agradeço o projeto Eu Voto em Negra. E estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E arrasou, Alda, na tua primeira participação de muitas. Eu quero agradecer vocês duas, por favor. Eu quero agradecer pela presença das duas, que foi ótimo, foi brilhante. Quero relembrar a todo mundo que está nos ouvindo, assistindo agora, que uma mulher negra que age no sentido de solucionar os problemas enfrentados pelo nosso grupo, atende aos problemas estruturantes de toda a sociedade brasileira. Vote em uma mulher negra em 2024. Eu sou Cauana Portugal, jornalista e apresentadora desse podcast. A gente recebeu aqui a Alda Arantes e recebeu também Jô Cavalcante, candidatas ambas. A gente te convida para conhecer as nossas redes sociais, o @Eu Voto em Negra. Somos uma iniciativa da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste e Instituto Alziras. Este podcast conta com a produção e trabalhos técnicos da agência MAVE, apoios Open Society e Instituto Ibirapitanga. Até a próxima. Tchau, tchau. Para saber mais detalhes sobre esse e outros trabalhos, você pode acessar o Instagram Eu Voto em Negra. E para saber um pouco mais sobre a campanha, você também pode acessar o site euvotoemnegra.com.br. Até a próxima! Podcast Eu Voto em Negra.